Então nessa aula nós vamos ver a reflexão da luz e os espelhos planos com suas características. Vamos definir aqui o que é a reflexão da luz primeiro. Então ela vai corresponder à parte daquele feixe luminoso que retorna para o meio onde estava se propagando, né, depois que ele incide numa superfície de separação e reflete. Então a luz vem, incide na superfície e volta para o meio onde ela estava se propagando. E isso acontece sem as mudanças de características como velocidade e frequência desse raio luminoso. A reflexão pode ser difusa ou irregular, que é aquela quando o feixe luminoso incide numa superfície bem rugosa, como uma folha de papel, a parede, o rosto de uma pessoa. E é esse tipo de reflexão que permite que a gente enxergue a maioria dos objetos que tem ao nosso redor. Ou a reflexão pode ser especular ou regular, que é quando ela incide numa superfície bem polida, como um espelho ou uma lama de água, ou uma panela bem polida. Então essa reflexão vai ser especular. Leis da reflexão. O que tem aqui, né, de componentes, né, para a gente analisar as duas leis da reflexão? Esse RI vai ser o nosso raio incidente. O RR é o raio refletido. Então, após incidir na superfície, ele reflete e vira um raio refletido. N vai ser a nossa reta normal, que é uma reta de referência. E o normal vem de essa reta formar um ângulo de 90 graus com a superfície refletora. I é o ângulo de incidência, que é o ângulo entre o raio incidente e a reta normal. R é o ângulo de reflexão, que é o ângulo entre o raio refletido e a reta normal. A primeira lei da reflexão vai falar que o raio incidente, o raio refletido e a reta normal pertencem ao mesmo plano, são coplanares. E a segunda lei da reflexão fala que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Para os espelhos planos, o que é um espelho plano? Vai ser uma superfície bem polida, né, que vai produzir uma reflexão regular. Ele é representado por essa reta, com esses tracinhos aqui, ó. E onde tem esses risquinhos, esses tracinhos, representa a parte de trás do espelho. Então, eu coloco um objeto P em frente a esse espelho, a luz, né, é refletida por esse objeto, ele incide no espelho, reflete especularmente aqui ou regularmente pelo espelho plano e incide sobre o olho do observador. O prolongamento desses raios refletidos faz com que apareça lá atrás do espelho um pelinha, que seria a imagem referente a esse objeto P. Campo visual do espelho plano. Ele vai ser a região do espaço onde o observador, que é quem vai observar um objeto através da reflexão desse espelho, deve se posicionar. Né? E esse campo visual, ele depende de algumas características, como o tamanho do espelho, as dimensões que tem esse espelho, e a distância que o observador se encontra em relação ao espelho. Quanto maior for o espelho e mais próximo o observador está do espelho, maior vai ser o campo visual, né, desse observador utilizando esse espelho. Característica das imagens. Então a gente vai definir aqui, né, as características das imagens que vai valer para o espelho plano, para os espelhos esféricos mais tarde e depois para as lentes. Então essas características podem ser de acordo com a sua natureza, essa imagem. Então, de acordo com a natureza, a imagem pode ser real, que é formada pelo cruzamento dos raios refletidos, né? Esse raio refletido vai estar em frente, né, ao espelho. Pode ser projetada essa imagem real. Então aqui, por exemplo, tem uma imagem projetada que não é de um espelho plano, né, de uma lente. Ela projeta a imagem no anteparo que seria a parede. Então a imagem real ela é formada pelos cruzamentos dos raios refletidos e ela pode ser projetada. Né? A imagem virtual, que em relação à natureza ela pode ser virtual também, ela é formada pelo cruzamento do prolongamento dos raios refletidos. No caso dos espelhos, essa imagem virtual estará atrás do espelho. E ela não pode ser projetada no anteparo. Então, se eu pegar um espelho plano, a gente já vai ver as características da imagem do espelho plano. Ela não pode ser projetada em nenhum anteparo. A orientação. Eu vou comparar a orientação do objeto com a imagem. A imagem pode ser direita, né, ou direta, que é de cabeça para cima, ou invertida. Tudo isso comparando com
o objeto, em relação ao objeto. Aqui, por exemplo, está lá o cachorrinho na frente do espelho, o cachorrinho da direita é o objeto, o da esquerda é a imagem em relação a esse objeto. Dá para perceber que ambos estão de cabeça para cima, então essa imagem vai ser direita ou direta. Tamanho. A imagem pode ser maior que o objeto, ela pode ser do mesmo tamanho, igual ao objeto, ou pode ser menor que o objeto, sempre comparando imagem e objeto. Para o espelho plano, a imagem vai ter as seguintes características. Primeiro, ela sempre vai ser virtual, então ela sempre vai ser formada através do prolongamento dos raios refletidos. Segundo, o objeto e a imagem estão sempre na mesma linha, que é essa linha perpendicular ao espelho. A gente chama isso de linha de simetria. Terceiro, a distância do objeto até o espelho, que ele está chamando de DO, vai ser igual à distância da imagem até o espelho, que é o DI. Outras características. As dimensões do objeto e da imagem para o espelho plano são sempre iguais. Então, a altura da imagem é igual à altura do objeto e a largura, a espessura da imagem também é sempre igual ao do objeto. A direção vertical da imagem do objeto não sofre inversão. Então, a imagem vai ser direita ou direta. Então, aqui o bonequinho está de cabeça para cima, a imagem está de cabeça para cima. E essas imagens, a imagem vai ser simétrica em relação ao objeto, né, nas direções horizontais. Existe uma inversão direita e esquerda, né, inversão de profundidade em relação imagem-objeto. Observações. As imagens conjugadas por um espelho plano sempre terão as mesmas características. Quais são essas características? Virtual, sempre direita ou direta e sempre do mesmo tamanho, sempre igual. E essa inversão horizontal nas imagens conjugadas pelo espelho plano, a gente chama de enantiomorfismo. Então você está em frente ao espelho plano, levanta a sua mão direita, a sua imagem levanta a mão esquerda, e essa inversão direita-esquerda horizontal significa que aquela imagem é enantiomorfa. Eu posso associar angularmente os espelhos planos. Como que funciona isso? Tem aqui o espelho 1, o espelho 2, e entre esses espelhos tem um certo ângulo alfa. Aí eu posiciono o objeto num ponto aqui entre os espelhos. O que vai acontecer? Ele vai formar N imagens daquele objeto. E para calcular essa quantidade, esse número de imagens N formada, eu vou usar essa equação aqui, ó, que é o 360 graus dividido por alfa menos 1, onde N é o número de imagens formadas e o alfa vai ser o ângulo entre os espelhos. Tem algumas observações sobre a posição que eu devo colocar o objeto nessa associação angular. Primeiro, se a divisão do 360 pelo ângulo for par, a equação n igual a 360 sobre alfa menos 1 pode ser aplicada independente da posição que eu coloco o objeto entre os espelhos. Agora, se essa divisão do 360 graus sobre o ângulo do espelho for ímpar, eu tenho que posicionar o objeto exatamente no plano bissetor daquele diedro, né, formado pelos dois espelhos. Se eu colocar em outra posição, não posso usar a equação no caso do 360 graus sobre o ângulo for ímpar. E como que funcionam as cores obtidas pela reflexão da luz, gente? Então, olha só. A luz branca ela é formada por todas as cores do espectro visível, que vai do vermelho ao violeta. Então, quando eu incido a luz branca num objeto que é branco, esse objeto branco reflete todas as cores e o observador vai enxergar esse objeto como sendo da cor branca. Assim como o objeto branco, ao incidir uma luz azul sobre esse objeto, como o objeto branco reflete todas as cores, né, o azul vai incidir no objeto, vai refletir e o observador vai enxergar a cor azul. Se o objeto for azul, olha o que acontece. A gente coloca ele sobre a luz branca é formada por todas as cores incidem nesse objeto. Esse objeto azul vai absorver todas as cores, com exceção do azul que é refletido. Aí o observador vai enxergar o objeto na sua cor, que é o azul.
Se a luz for de uma cor só, que eles chamam de luz monocromática azul, acontece a mesma coisa. Incide a luz azul no objeto azul, ele não vai absorver o azul, ele reflete essa cor azul, e o observador vai enxergar o objeto como sendo azul. Mas existem situações onde o objeto vai aparecer da cor preta. Por exemplo, se o objeto é pintado de preto, tem a cor preta, a luz branca, que tem todas as cores, ao incidir sobre uma superfície preta, essa superfície absorve todas as cores. Aí não reflete nada para o observador. Então ele enxerga esse objeto como sendo preto. Agora, essa situação aqui, ó, o objeto é azul sob a luz branca, aí eu coloco ele sobre uma luz monocromática, que é uma cor só verde. O que vai acontecer? Quando o verde incidir nesse objeto azul, o objeto azul vai absorver a cor verde. Ele só reflete o azul e o branco, ele absorve o verde. Então não vai refletir nada para o observador se esse objeto azul tiver sobre a influência, né, sobre a incidência de uma cor monocromática verde, por exemplo, o observador vai enxergá-la como se fosse preto. Certo? Tudo bem, gente? Valeu!